Olá e muito boa tarde, sejam então muito bem-vindos ao nosso Mais Mulheres nesta segunda-feira. Estamos então de volta para viver connosco os melhores finais de tarde e naturalmente com as melhores conversas e os melhores momentos. Falaremos sobre escolhas nesta nossa hora de hoje também e descobriremos um conceito surpreendente com a iniciativa Porto Girls Woman Brand. Mas por agora seguimos para o espaço que pretende ajudá-lo a gerir a sua carreira. Está desempregado e não sabe bem como lidar, de facto, com esta nova realidade. A nossa especialista conseguiu dar a volta a uma situação pessoal semelhante e hoje em dia recuperou a sua vida e ajuda-nos, inclusive, a vencer esses problemas. Connosco já temos Jacqueline Silva para uma conversa que vai, de facto, ajudá-lo a gerir a sua carreira. Olá, Jacqueline. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Muito boa tarde. Eu dizia aqui no início do nosso programa que, de facto, contornaste e desta volta a uma situação semelhante à de tantos portugueses, a milhares de portugueses, e o que é certo é que depois de dares essa volta fabulosa, editaste um livro e estás aqui connosco a dar-nos dicas de como podemos lidar se a nossa vida estiver nesse caminho também. Quando estamos desempregados, e hoje optaste também enquanto tema para falarmos sobre planos orçamentais pessoais, mas sobretudo lidar com o estigma, lidar com uma nova forma de estar na vida, que é termos uma contabilidade pessoal bastante diferente e sabermos lidar emocionalmente também com isso, não é? Nós muitas vezes recebemos as faturas. Eu sempre fiz isso, até que aprendi e tive que aprender a fazer de forma diferente. Portanto, as faturas chegam a casa, ficam lá no monte e depois logo vemos o que é que fazemos. Mas essas faturas ao final do mês e para quem está desempregado e tem um valor completamente diferente relativamente ao que tinha, isso vai ter um impacto negativo, porque essas faturas acumuladas depois podem gerar alguns problemas financeiros graves. Portanto, primeiro não esperar que passem de prazo ou não esperar que as faturas cheguem para começarmos a pensar na nossa carteira. O planeamento é indispensável, porquê? O planeamento serve, e nós na última sessão, na última rubrica, falámos um pouco sobre isso. Se eu tiver um mapa no qual possa colocar quanto é que eu recebo, e aqui quanto é que eu recebo, posso estar a falar, por exemplo, de quanto é que eu recebo de subsídio de desemprego, se for esse o caso. Portanto, se eu colocar quanto é que recebo e quanto é que gasto, eu ao final do mês já tenho uma ideia de que valor é que posso ter ou não na minha carteira. E depois gerir o meu mês conforme essa mesma situação e esses mesmos valores que eu tenho numa base mensal. Muito bem. Acaba por ser, de facto, uma base mensal completamente diferente. Qual é o verdadeiro impacto do desemprego na carteira das pessoas? Obviamente que sabemos que a pessoa fica com uma disponibilidade financeira completamente diferente, mas existe o subsídio. Portanto, qual é o impacto que existe aqui? Eu aqui também contemplei duas questões. Se a pessoa tiver subsídio à partida, tem sempre ali uma margem na qual já sabemos que, pelo menos, se viver sozinha para pagar a conta da eletricidade, tem meses, se calhar, da água, da renda, portanto, à partida terá esse valor. Mas, para quem já não tem subsídio, a história é um bocadinho diferente. Ainda assim, para quem tem subsídio, se calhar estava habituado a um nível de vida que agora vai ter que reajustar. Eu faço isso em casa e tenho aprendido a não fazer. Por exemplo, tomar banho sempre com a água ligada. Nós fazemos isso. E se calhar ao final do mês, se todos os dias desligarmos a água enquanto tomamos banho e depois voltarmos a ligar, já estaremos a poupar muito mais. Exatamente, a luz. Saímos dos quartos, ficam as luzes todas acesas. Se calhar se desligarmos, e essas pequenas coisas nós às vezes não pensamos, mas isso vai ter impacto direto no final do mês e na fatura e vai nos ajudar depois a ter uma margem, por mais pequena que seja, para outras coisas que queremos continuar a fazer. Ter em conta também a procura de novos tarifários. Estar sempre atento a essas. Eu vejo que essa é uma das estratégias também que algumas pessoas têm, quer estejam desempregados, quer não. Obviamente, temos todos que economizar, ver os tarifários também, da luz, da água, a questão da bitarifa também, para pôr a máquina de lavar roupa a funcionar num horário mais económico. Internet em casa, telemóvel, quantas vezes é que as faturas não vêm erradas? Quantas vezes é que as pessoas confirmam? Eu nunca confirmei. Quando comecei a confirmar, havia sempre um valor que não estava totalmente certo. É porque é mais isto, ou porque
coisas que não faziam sentido. Depois era retirado. Eu aí tinha que reclamar para conseguir retirar esse valor. Não estamos naturalmente a chamar nomes a nenhuma instituição que nos esteja a ver. O que interessa aqui é que, de facto, às vezes pequenos pormenores, isso tem a ver também depois com outras coisas, nomeadamente as cartas que recebemos de valores de manutenção dos serviços bancários, etc. Enfim. E muitas vezes vem errado, às vezes é pelo próprio sistema, ou porque debitou a mais, ou porque houve qualquer problema. E lá está, não são bem as instituições, mas como os processos estão automatizados, eu tenho que verificar. Claramente. E depois retiram. E esse valor ao final do mês, para quem está numa situação de desemprego e com o subsídio cada vez mais curto, tem que tentar olhar para todos os lados e para todas as situações que anteriormente não o fazia. Claro que sim. Quer vivam sozinhos, quer vivam acompanhados, obviamente. Se viverem em casa dos pais, ajudam os pais. Se viverem com um parceiro, com uma parceira, aí também há sempre um impacto, não é? Porque são duas pessoas a contribuir para a mesma casa, mas se calhar se houver uma margem maior, depois podem viajar. Enfim. Claro, desfrutar da vida de outra maneira, não estarem ali a contar as questões. Muito bem. Benefícios então de fazermos este planeamento e no que é que consiste? Que passos são estes? O planeamento e a proposta, uma das propostas que eu coloquei no livro foi muito analisar e cortar aquilo que nós falámos anteriormente. Portanto, nós temos que analisar para onde é que vai o nosso dinheiro e ir cortando. E isso basta uma folha Excel onde eu coloco todos os gastos que eu tenho mensais. Tenho que comprar, por alguma razão, lazer, por exemplo, livros. Esses livros têm que entrar no meu orçamento. Vou, por exemplo, as senhoras à manicure. Entra no orçamento. Claro. Os pagamentos, despesas com alimentação, entra no orçamento. Jantares fora, entra no orçamento. Portanto, tem que entrar tudo. A ter uma ideia, de facto, real de quanto é que gastas, digamos assim, exatamente, também com o teu nível exatamente. de vida. E depois, quando fazemos as contas, se der negativo, temos um problema, não é? Porque temos que ir buscar valores ao outro lado, não é? Depois as pessoas não podem não deixar de pagar as suas contas. E se assim o fizeram, depois entra, existe agora muitas situações de insolvência familiar em que as pessoas têm mesmo que recorrer a instituições para as ajudarem a reeducar em termos financeiros. Acaba por ser muito complexo também toda esta situação, sobretudo quando envolve uma família inteira e os pais, digamos assim, ficam desempregados. Nesses momentos é preciso realmente ter uma ideia muito realista e de facto muito agressiva até perante aquilo que estão a viver. Onde gastar o dinheiro? Onde gastar? Que prioridades é que de repente, obviamente, a alimentação, sabemos que sim, mas que outras prioridades? Às vezes eu acho que nós nos habituamos, toda a gente, é normal, os pequenos luxos. E os pequenos luxos têm a ver muitas vezes, às vezes, com a questão da alimentação. Aquelas bolachinhas que eu gosto, as pipocas que vão ao forno ou que vão ao micro-ondas. Aquelas que sabem tão bem, mas são um bocadinho mais caras. Exatamente. E se calhar esses pequenos ajustes em termos de alimentação terão um impacto direto. É assim, não vamos dizer que as pessoas têm que deixar de comer, não tem a ver com isso. Tem a ver com os pequenos luxos, eu acho que aí nós podemos cortar e sobrevivemos. Eu conheço situações e pessoas que me disseram especificamente que só têm neste momento os 4 canais, até terem margem para terem... Isso gostávamos que não acontecesse. Exatamente, para nós não. Que não fizessem isso, adorávamos estar sempre consigo todos os dias, mas obviamente cada pessoa tem que... Podem ver online. Exatamente, e hoje em dia tem online, depois tem a casa dos primos, tem outras alternativas, mas se calhar se houver ali uma margem que a pessoa possa respirar um bocadinho, ajuda e sem dúvida tem algum impacto, mas claro, não nos deixar de ver, porque depois perde, claro. Isso, obviamente, perdem os nossos conselhos e este nosso programa fabuloso. Sendo que, por exemplo, no que diz respeito a, se calhar, articularem as suas despesas, muitas pessoas também têm, por exemplo, por opção, deixarem o carro em casa e começarem a andar de transportes públicos. Se calhar caminharem bastante mais, se calhar as bicicletas e agora com um bom tempo aproveitar isso tudo. Acabam por ser pequenos, grandes gestos que mudam a nossa boa forma e atitude, mas sobretudo... E ajudam à linha. Pois ajudam à linha e acrescentam também uma nova linha na nossa carteira, não é? Sim. E cada pessoa, eu acho que mais uma vez, nós também não podemos colocar tudo no mesmo saco, entre aspas, e dizer toda a gente deve fazer assim. As pessoas têm que fazer a tal análise individual tendo em conta a sua situação. Claro. Porque quem tem filhos e quem tem os filhos em determinado colégio e sempre investiu na educação de determinada forma, se calhar também não se sente preparado para fazer essa mudança tão radical. Quem vivia sozinho e agora não pode, como é que vai fazer? Vai voltar para a casa dos pais? Será que consegue?
quem vivia com outra pessoa e tinha um T2, será que tem que mudar para um T1? Portanto, e estes pequenos ajustes também têm a ver com cada pessoa individualmente, mas isso nós só sabemos se colocarmos tudo no mapa e fizermos as contas. Porque senão... Vai haver uma limpeza financeira, não é? Sim, tem que haver, tem que haver. Essa limpeza. Outras dicas também que tu achas fundamentais e outros descontos e promoções também, que de repente, nesta fase difícil que as pessoas estão a atravessar, acaba por existir quase uma economia paralela, um manual de sobrevivência paralelo, dicas para as pessoas também fazerem mil e uma coisas para precisarem de gastar muito dinheiro. Nós já ouvimos falar em vários sites de descontos. Por exemplo, temos o Club Fashion, que tem algumas roupas a descontos e a valores que são... Está lá. Vou lá visitar porque realmente tem descontos fabulosos e mais do que isso tem também essas propostas de marcas para quem efetivamente continuar a gostar muito de moda, podem encontrar lá e com bons preços, façam isso. Confirmas. Confirmo mesmo. Eu tenho visto alguns, por exemplo, a Life Cooler também costuma ter alguns descontos interessantes, o desconto de ocasião, forretas.com. Eu no livro tenho uma lista muito exaustiva de vários sites que recolhi, porque a pessoa acaba por conseguir um valor mais acessível por alguma coisa que anteriormente não conseguia. E também para não deixar de fazer a vida que fazia, porque eu acho que isso é difícil. A pessoa estava habituada a um determinado nível de vida e depois vai cortar completamente com tudo. É um choque muito grande. Esses choques devem ser também acompanhados de uma, digamos, uma atitude mental, de uma gestão de stress pessoal muito grande, não é? Porque já aqui falámos de facto do estigma do desempregado ou da desempregada, mas que não pode olhar para si e encarar-se assim dessa maneira. As pessoas têm que encarar este momento como a procura de um novo emprego. A procura de uma nova perspectiva de vida, não é? E de uma nova solução que haverá e de uma nova oportunidade que existirá. Às vezes é a tal questão da procura que temos sempre que fazer. Eu tinha aqui também uma ou duas sugestões, sítios e locais, por exemplo, o Audax, que está dentro do ISCTE e que tem muitos cursos para empreendedores. São palestras, muitas coisas gratuitas, em que as pessoas podem ir falar com outras pessoas, perceberem então o que é que estás a fazer, estás a criar um negócio novo. Não se fecharem em casa e não pensarem que são só eles que estão a viver aquele momento, porque são de facto muitas pessoas e às vezes todos juntos na mesma luta encontram a solução ideal. Minha querida Jacqueline, foi um prazer estar contigo. Obrigada. Todas estas dicas e mais algumas estão naturalmente presentes no nosso blog. Foi um prazer, um grande beijinho. Obrigada, beijinho, igualmente.